quer saber como é que está o relacionamento hoje do juizado com o Grêmio. O relacionamento com o Grêmio é absolutamente tranquilo. Nós temos uma relação institucional de respeito à agremiação, respeito à representatividade do clube, como temos pelo Internacional, como temos por todos os clubes que atuam no cenário do futebol brasileiro. Absolutamente tranquilo. A Geral, a todo momento, diz que ela é perseguida. Qual a versão de você sobre isso? Não existe perseguição. Seria uma absoluta imoralidade um juiz utilizar-se de um poder tão precioso para o Estado para perseguir quem quer que seja. Dizer que um juiz utiliza-se da jurisdição para fins outros que não a prestação da justiça é a mesma coisa do que tu chamares um médico de assassino. É uma coisa absolutamente grave e eu asseguro que não existe nada disso. O tratamento dispensado para Geral é exatamente o mesmo que é dispensado para todas as torcidas organizadas. E a própria liderança, os próprios integrantes da Geral, com quem já conversei inúmeras vezes e tive a preocupação de alertar sobre o protocolo de funcionamento do juizado do torcedor diante de condutas de violência grupal, eles todos têm conhecimento disso, de como é o funcionamento do juizado do torcedor. Então, não vejo nenhum sentido nesta postura. Ela é muito mais uma postura midiática, uma tentativa de desviar o foco do problema em si, que é a violência, que é a necessidade de que as torcidas organizadas concentrem a sua atividade exclusivamente no ato de torcer pacificamente, né? E expurgar qualquer tipo de outro fim dentro do seu ambiente, como, por exemplo, disputa de espaço, disputa de transporte coletivo, disputa de poder dentro da torcida. Isso tem que acabar no ambiente dos estádios. A rivalidade fanática diante de um clássico de futebol tem que acabar no ambiente do futebol. Por quê? Porque isso prejudica a imagem, isso bota em risco pessoas inocentes. O futebol é um evento em que congrega inúmeras pessoas, as pessoas são atraídas para ir a um estádio de futebol. É inadmissível que, sendo atraídas, sejam lá surpreendidas com um ambiente de apedrejamento, de violência gratuita. Este é o objetivo do juizado do torcedor. Então não passa pela cabeça do juiz, tenho certeza que também falo pelo Ministério Público, pelos agentes da Brigada Militar, pelos agentes da Polícia Civil. O agente público está focado no interesse público, na proteção do torcedor que vai lá e tem o direito de ser protegido. Sobre ter usado instrumentos e identificações tanto no Mundial quanto na Argentina. Eu entendo que é válida porque o próprio conteúdo da decisão ele foi claro. O Grêmio estava proibido a torcida geral estava proibida de ingressar de forma identificada, funcionar como torcida organizada nos jogos do Grêmio e não fez nenhuma restrição, nenhuma exceção para os jogos internacionais. Decisão judicial é um espaço de comunicação do Estado diretamente com os seus destinatários, que são os integrantes da Geral, que estavam sabendo desta proibição. Ao ingressarem com bumbos, com indumentária lá na Geral, nos estádios tanto de Abu Dhabi quanto de Buenos Aires, claramente descumpriram uma decisão judicial. Aos olhos dos incautos pode parecer, não, mas é por causa de um bumbo. Não é por causa de um bumbo. Não é por causa de uma faixa em Abu Dhabi, como simplistamente muitos descrevem esse fato. O que houve foi um ato de desconsideração e de desobediência a uma decisão judicial, que, aliás, tem uma finalidade muito importante. A decisão judicial, ela não é melhor do que nenhuma decisão administrativa, não é melhor do que nenhuma decisão do legislativo, não é melhor do que nenhuma decisão. Não é melhor nem que a decisão que os pais tomam em casa, mas ela tem uma característica que a faz fundamental e, inclusive, é fundamento de ser crime o descumprimento. A decisão judicial, ele é a última medida do Estado para pacificar uma relação jurídica. Quer dizer que se ela for descumprida, o Estado não tem mais o que fazer para solucionar o problema que lhe deu causa.
Então é por esta razão, e eu como juiz, eu tenho a obrigação de zelar pela efetividade dessas decisões judiciais. Então um torcedor que vai lá, diante de uma clareza total da proibição, descumpre, e ainda se dá o luxo de botar em rede social e aparecer em televisão para a rede internacional, eu não posso simplesmente ficar aqui de braços cruzados e olhando como se nada tivesse acontecido. A questão da territorialidade é importante que se diga, até para conhecimento do público. Qual é o posicionamento do juizado do torcedor? A regra da territorialidade, ela vige para a definição da eficácia da legislação penal. Ponto. A decisão judicial tem eficácia do Estado perante o indivíduo. Ela vige na relação do indivíduo, desde que satisfeitos os requisitos temporais e geográficos onde o fato acontece. Que requisitos são esses? Jogos do Grêmio, futebol de desporto profissional. Onde o Grêmio atuar nos jogos profissionais, a geral não atuará enquanto estiver vigendo a medida cautelar. Foi cumprido? Sem problema. Se não foi cumprido, responde pelo descumprimento. Como é que se faz para coibir isso? Recentemente teve até conselheiro do Internacional que foi banido. E o que acontece com esses torcedores? Vamos começar pela questão das destruições dos arremessos de cadeiras. Eu tenho posicionamento que esse fato é um fato muito grave, principalmente porque ele atinge pessoas inocentes e é um tipo de delito que envolve a destruição do patrimônio e a busca do arremesso de atingir pessoas de forma absolutamente descompromissada com os riscos que podem advir desse arremesso. Então, é um delito que eu vejo com extrema gravidade, como de extrema gravidade. No caso dos Grenais, nós tivemos, principalmente no Grenal do Beira-Rio, problemas dessa natureza. O que está sendo feito? As torcidas foram novamente proibidas, como é de protocolo do juizado do torcedor, e o Ministério Público está, juntamente com as polícias, fazendo o esforço de investigação dos indivíduos que praticaram esse delito. Individualmente serão punidos. A partir da identificação, serão punidos. Certo? Então, por hora, o que se pode fazer está sendo feito, que é o esforço de neutralização do funcionamento da organizada, porque se identificou integrantes dessas organizadas que participaram, e o processo de apuração está em andamento pela Brigada, pela Polícia Civil, né? Quanto ao cumprimento ou não das medidas de afastamento, eu asseguro que eles são cumpridas. Asseguro. Hoje nós temos um sistema no juizado do torcedor, pelo qual o indivíduo penalizado e com obrigação de se apresentar na delegacia, ele é fiscalizado imediatamente. Ele recebe uma cartilha com a qual ele comprova o comparecimento dele e ele é obrigado a se apresentar na delegacia do seu domicílio. Se ele não se apresenta, no dia seguinte, ele se apresentando no dia seguinte, ele tem que nos remeter uma fotografia com a prova de que ele se apresentou, por WhatsApp. A fiscalização toda é feita por WhatsApp. Se ele não comprova isso, no dia seguinte, nós entramos em contato com ele e cobramos em 24 horas a apresentação de alguma justificativa. Se essa justificativa não vem, ele perde o benefício legal, se isso for fruto de um benefício legal, e se ele estiver submetido a uma cautelar, ele, além de estar descumprindo uma decisão e responder por um outro crime, ele ainda pode ter agravado essa cautelar com a colocação de uma tornozeleira eletrônica, o que já aconteceu algumas vezes aqui. Se o caso é de cumprimento de pena, se ele está cumprindo uma pena e descumpre, ele está sujeito, inclusive, a ser preso pelo descumprimento. Então, hoje, nós temos um sistema de fiscalização dos torcedores que funciona. Essa ideia de que não dá nada, o torcedor não se apresenta e não consegue, o judiciário não consegue fiscalizar, isso é um mito do passado que não existe mais. Então é importante que o torcedor tenha bem claro isso. Ele está sob fiscalização, ele está na mira do juizado do torcedor. Me desculpa assim a força de expressão, mas é a realidade. É a realidade.